Esse é o propósito, fazer com que as pessoas elas entendam que usar óleos essenciais tem um benefício incrível. Então, aqui hoje eu vou trazer para vocês, eu espero que vocês absorvam desse conhecimento, eu espero que vocês curtam muito e no final, quem tiver perguntas vai estar aberto, tá? A gente vai ficar aqui em torno de 1 hora e a gente encerra e aí a gente abre para perguntas. Se vocês quiserem, vocês que estão aqui, que são a primeira vez que vocês estão chegando, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, tá? Então vocês vêm aqui, coloquem no chat, até mesmo para não esquecer, e aí no final a gente tira todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Thalita, eu trabalho com óleos essenciais há quase 3 anos e foi muito incrível quando eu comecei a usar óleos essenciais e eu sempre gosto de fazer algumas comparações quando eu faço uma aula de introdução aqui para as pessoas que nunca tiveram acesso aos óleos essenciais. Então, antes de falar o que são óleos essenciais, eu já queria falar para vocês que quando eu tive esse acesso aos óleos essenciais, não foi a partir de uma experiência exatamente minha. Eu usei óleos essenciais com várias pessoas em uma palestra que eu estava dando e aquilo mudou o rumo de toda a palestra que eu estava fazendo. E as pessoas no final vieram me falar, nossa, mas que incrível! Eu consegui fazer com que a minha mente ela relaxasse. Eu consegui fazer com que a minha mente voltasse só para a atenção da sua voz. Então eu tive muitos relatos bacanas ali. E a partir daí, óbvio que eu comecei a estudar muito sobre óleos essenciais e eu comecei a introduzir óleos essenciais na minha vida, que é o que eu faço hoje. Quando as pessoas me perguntam, Thalita, o que você faz na sua vida profissional? Eu sempre digo para as pessoas, eu transformo a vida das pessoas com o auxílio dos óleos essenciais. Porque eu sei que quando as pessoas começam a usar óleos essenciais, há uma transformação. Há uma transformação física, há uma transformação emocional, há uma transformação mental que acontece ali, não só na vida das pessoas que utilizam, mas em torno de toda uma família. Porque foi isso que aconteceu comigo. E quando a gente tem a vivência, a experiência, não tem como a gente não colocar isso para fora, não tem como a gente não compartilhar, tá? Então, bem básico, só para vocês entenderem como eu me introduzi aí no mundo dos óleos essenciais. E também, na verdade, fala para mim o que são óleos essenciais, de onde vêm, o porquê que eles servem. Então, na verdade, óleos essenciais, geralmente vocês vão ver em um vidrinho, bem parecido com esse, tá? Esse é um óleo essencial de peppermint, é um óleo que eu sou apaixonada. E nós vamos falar aqui sobre óleos essenciais da doTERRA. E por que que eu uso os óleos essenciais da doTERRA e por que também que eu fui fazer uma grande pesquisa sobre a qualidade dos óleos essenciais. E eu comecei a perceber que quando a gente fala de pureza de óleos essenciais, ele faz todo sentido no nosso dia a dia e para que nós usamos óleos essenciais, tá? Então, se vocês nunca tiveram acesso ou nunca viram, eles são colocados em garrafinhas dessa forma, às vezes elas são maiores, tá? E aqui dentro contém os óleos essenciais. E o que são? De onde que é tirado os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles vêm da natureza, porque muitas pessoas acabam falando, são presentes da terra, são presentes de Deus, a terra veio nos proporcionar este benefício. Então, de onde é que eles saem? Eles são extraídos de plantas aromáticas. Então, só para vocês entenderem aí num modo grosso, eles podem ser extraídos quando a gente fala de um limão, só para vocês entenderem quem nunca teve acesso, tá? Então, quando a gente fala de um óleo de limão siciliano, por exemplo, de onde vem esse óleo? Da casca do limão. Então, faz uma extração do limão, da fruta, e aí nós vamos pegar a melhor parte. A gente fala na aromaterapia, nas histórias,
que os óleos essenciais, eles são as almas das plantas, ele está na alma da planta, ou seja, é o melhor que aquela planta pode oferecer. Então, nós temos aqui na garrafinha o melhor do que aquela planta pode oferecer. E aí, muitas pessoas também associam aos avós, né? Quando nós temos os avós, os bisavós, quando a gente tinha uma gripe, o que os nossos avós, os nossos bisavós traziam? Faziam chás, xarope naturais, e lá tinham cascas, frutas, folhas aromáticas capazes de fazer com que o nosso organismo tivesse uma outra reação. É exatamente hoje, de uma forma muito mais potencializada, que nós utilizamos óleos essenciais. Eles são extraídos da planta, e aí eu não vou entrar profundamente como a gente faz essa extração, mas é importante vocês saberem que é algo natural. E o porquê que eu falo da doTERRA e por que é tão maravilhoso utilizar óleos essenciais. É quando você sabe usar óleos essenciais e, além de você saber usar óleos essenciais, você saber a pureza. Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar quando elas entram nesse mundo de óleos essenciais, elas não conseguem identificar, mas por que tem tantas marcas? E por que todas as marcas tá escrito puro, ou natural, ou 100% puro, e algumas pessoas falam que não é verdade, né? E aí eu costumo dizer para as pessoas sobre os compostos químicos que nós temos aqui. E aí, quando eu falo de compostos químicos, para não entrar de uma forma tão... falar tantos nomes que a gente não quer falar hoje, mas vamos comparar, por exemplo, quando a gente fala em remédios. A gente sabe que quando a gente toma um remédio, a gente tem ali um ou dois compostos químicos que são capazes de fazer uma ação no nosso corpo, compostos sintéticos, ok? E quando a gente fala de óleos essenciais, a gente está falando de centenas de compostos químicos em um só óleo essencial. Por isso que quando a gente fala, usa um óleo essencial, e aí a gente fala, usa esse óleo para dor de cabeça, usa esse óleo para febre, usa esse óleo para uma azia, as pessoas falam, mas é o mesmo óleo? E aí a gente fala, sim, é o mesmo óleo, mas ele é capaz de fazer várias funções no seu corpo. Então, eu queria só passar para vocês essa base de informações para vocês entenderem o porquê os óleos essenciais eles são tão importantes e tão benéficos para a nossa saúde. Primeiro, quando a gente usa os óleos essenciais, eles são 100% puros e naturais. Quando eles entram no nosso corpo, eu costumo dizer para as pessoas que é como se fosse uma orquestra. Eles se conversam muito bem. Ele entra no nosso corpo e ele fala com as nossas células, ele entra na nossa corrente sanguínea e ele vai ali trazendo o que é mais saudável. Nosso corpo, ele é saudável. E é isso que os óleos essenciais, eles vêm fazer. Manter e fazer com que o nosso corpo continue saudável. E por isso que eu trago uma relação muito... eu gosto de fazer uma comparação, só para que vocês entendam, sobre a caixa de remédio. Eu tinha uma caixa de remédio gigante na minha casa. Eu tenho 3 filhos e eu encho a minha boca para falar que o meu filho menor, de 1 ano e 4 meses, ele nunca foi para o pronto-socorro. Nunca. Ele tem 1 ano e 4 meses e o meu filho nunca foi para um pronto-socorro. E nunca usou um remédio convencional, tradicional, seja um antibiótico, a não ser uma vez que ele usou um dipirona, que eu sempre falo, e aí ele acabou vomitando, foi a única vez. E eu tenho o maior orgulho do mundo de falar isso. Por quê? E aí eu trago para vocês o porquê. Porque, na verdade, as pessoas trazem uma analogia aí, né? De comparação, de fazer com que os óleos essenciais eles se equiparem ali ao remédio. E a gente acaba fazendo, às vezes, essa comparação para que as pessoas entendam. Mas, na verdade, os óleos essenciais, eles não são para tratar,
eles não são algo como o remédio que a gente tenha que substituir ou que a gente tenha que colocar essa relação na nossa mente. Porque quando a gente não está doente, a gente continua usando óleos essenciais. Essa é a ideia. Não é a ideia de usar só óleos essenciais quando a gente está doente. Ah, Thalita, então você está querendo dizer que nós não podemos usar óleos essenciais quando nós não estamos doentes? Nós estamos doentes? Não. Eu estou dizendo para vocês que a gente precisa tirar essa relação de imaginar que os óleos essenciais, eles equiparem a remédio. Então, eu deixo de tomar remédio para usar óleos essenciais. Não é nada disso. Eu uso óleos essenciais para manter o meu corpo mais saudável. Então, o meu filho, como eu falei para vocês, não é que ele nunca ficou doente, não é que ele não tenha pegado uma gripe, uma febre, nada disso. Mas como a gente lida com as situações, ela é diferente. E como a gente mantém o corpo saudável, ela também é diferente, é com óleos essenciais. Então, quando eu tinha uma caixa gigante de remédios em casa, eu tinha meus 2 filhos, o Bernardo e a Valentina. Um tem 5 e o outro tem 4. Eu peguei aí uma fase bem pequena, mas eu peguei uma fase que eu usava muitos remédios. E os remédios não me diziam nada. Os remédios só me diziam que quanto mais remédios eles tomavam, mais eles estavam no pronto-socorro. Mais remédios eles utilizavam, menos saúde eles tinham, porque a cada 30 dias eu estava com eles no pronto-socorro e tomando medicamentos. E antibióticos. E quando eu introduzi os óleos essenciais, eu consegui fazer com que tanto a minha vida quanto a vida dos meus filhos fossem uma vida mais saudável. E que eles espaçavam esse período de ser crianças doentes, ou de pegar uma gripe mais intensa, ou até desse resfriado ele virar uma bronquiolite, por exemplo. Então, é sobre isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, a gente vai trazer aqui uma relação entre, muitas vezes, dor de cabeça e óleos essenciais para que vocês entendam como é que vocês podem utilizar óleos essenciais na vida de vocês, tá? Então, eu vou começar aqui falando, primeiro, é um óleo que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, o óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda é um óleo essencial mais utilizado no mundo. Eu vou falar hoje, para quem está aqui pela primeira vez, sobre 12 óleos essenciais de uma forma muito prática, tá bom? E esses 12 óleos essenciais, eles são capazes de fazer com que o que eu fiz na minha vida. Eu tinha uma caixa de remédio enorme, e hoje eu até falo para as pessoas, né? Qual é o tamanho da minha caixa de remédio? Eu comecei a fazer essa reflexão. Qual é o tamanho da minha caixa de remédio? Eu fui pegar minha caixa de remédio. Não tinha nenhum remédio ali. Nenhum, absolutamente nenhum. Isso porque, tá? Isso porque ninguém da minha casa precisa usar remédios de um uso contínuo, tá? Quando eu falo para vocês sobre essa troca de caixa, também é muito importante eu falar aqui sobre vocês que estão chegando agora, por favor, e vocês que já estão aqui, que já me ouviram falar, e eu vou repetir isso porque é muito importante. Nunca deixem de usar remédios para usar óleos essenciais. Nunca façam essa substituição. Tá? Se vocês quiserem utilizar óleos essenciais e mesmo assim continuar usando seus remédios tradicionais, vocês devem fazer isso. Mas é sempre com acompanhamento médico. O que eu já vi, tá? O que eu já vi, isso aconteceu muito perto ali comigo, com a minha família, de pessoas que têm, por exemplo, pressão alta, e de repente começar a fazer um protocolo com óleos essenciais, por exemplo, com lavanda, e aí a pressão alta começou, a pressão que estava totalmente descontrolada começou a baixar, mas a pessoa não deixou de tomar o remédio. E com o acompanhamento médico, o que o médico começou a fazer? Diminuir os medicamentos. E aí, depois de um tempo, num período de 4 meses, tá? A pessoa não precisou mais tomar o remédio de pressão alta, mas o médico que disse que ela não precisava mais. Não foi ela que disse que ela não precisava. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a usar óleos essenciais e sim fazer esse acompanhamento e não imaginar que a gente pode trocar os remédios. Quando eu falo sobre essas substituições, em começar a agregar e fazer essas relações,
Qual remédio que eu iria se eu tivesse uma dor de cabeça, por exemplo? Você não ia na farmácia comprar um remédio tradicional, um dipirona, um Neosaldina, qualquer remédio assim? Que isso não é prescrito pelo médico. Você vai lá e compra. É sobre este uso de remédios. É esse uso indiscriminado de remédios que nem os médicos apoiam. Tá? Então, quando você tem uma dor de cabeça, você pega esses óleos essenciais, essa caixa de óleos essenciais, que ela é fantástica quando eu sempre falo para as pessoas que todas as famílias deviam ter essa caixa com no mínimo 10 óleos essenciais, porque eles realmente fazem uma mudança incrível na nossa vida. Então, é sobre essas substituições que eu vou falar hoje, para que vocês consigam associar o uso do óleo essencial como o dia a dia de vocês, de uma forma muito simples. Então, como eu comecei a falar sobre a lavanda, né? A lavanda é um ótimo óleo essencial, é um óleo que mais pessoas utilizam no mundo inteiro e hoje muitas pessoas estão com problemas de dormir. Muitas pessoas têm problema para dormir hoje. Ou começam a dormir muito tarde, ou não dormem direito, ou são pessoas que dormem uma noite inteira, mas mesmo assim essas pessoas acordam cansadas. Já aconteceu isso com vocês? De vocês dormirem uma noite inteira, às vezes muito mais do que 8, 9 horas, e quando vocês acordam, vocês estarem derrotados, sim. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu comigo? Eu dormi tanto e eu tô aqui acabado, não consigo fazer nada. Aí você sai da cama e vai dormir no sofá, né? Ou fica ali jogado no sofá. Por quê? Porque as pessoas acham que o dormir bem é dormir. E, na verdade, não é. O dormir bem é você entrar nas zonas mais profundas, né? Realmente do sono. Nós temos vários níveis do sono. Então, é você conseguir chegar no nível mais profundo do sono. E muitas vezes as pessoas não conseguem chegar nesse nível mais profundo do sono. Por quê? Porque tem uma ansiedade, porque tem um dia muito agitado, coisas acontecem durante o dia. A gente agora está vivendo esse momento muito delicado. Então, tudo isso faz com que a gente não tenha um sono adequado. E isso faz com que a gente não tenha disposição no outro dia, a gente tenha irritabilidade, e isso vai afetando, né? A gente coma mais ou a gente coma menos. Então, isso acaba afetando e a gente não sabe que é por uma noite mal dormida. E aí, como é que nós podemos usar o óleo essencial de lavanda, por exemplo, para nos ajudar e nos apoiar? O lavanda tem propriedades ansiolíticas, por exemplo. Tem propriedades calmantes, sedativas, e ele é totalmente natural, que não traz o efeito colateral que um remédio causaria se nós precisássemos dormir com algum tipo de medicamento. E quem toma medicamentos para dormir, eu também não estou dizendo para parar de tomar esses medicamentos. Eu só estou dizendo que você pode sim pegar o lavanda e usar o lavanda a seu benefício e a seu favor, que vai ser uma forma super natural e você vai poder dormir tranquilamente, você vai ter uma noite de sono aí maravilhosa. E como nós podemos utilizar? Eu gosto de trazer, eu trouxe para vocês algumas coisas aqui hoje e eu curto muito isso que eu vou fazer, que eu vou falar para vocês e é super simples. Vocês estão vendo? Isso aqui é um borrifador. Esse é o meu que eu ganhei da própria do Terra. Eles me trouxeram. O Álvaro eu ganhei dos Estados Unidos quando ele foi e ele me trouxe. Mas você pode, e eu também tenho outros, tá? Eu tenho outros aqui em casa, vários. Mas o que eu costumo fazer? Vocês podem colocar água aqui dentro, tá vendo? Vocês podem colocar água dentro do borrifador e pingar umas gotas de lavanda. E aí, meia hora antes de vocês dormirem, vocês podem borrifar no travesseiro, vocês podem borrifar no jogo de lençol de vocês, e vocês vão ver como é que aquele aroma também vai fazer com que você tenha uma noite melhor de sono. Outra dica também que eu curto muito falar é a sola dos pés. Quando a gente passa óleos essenciais nas solas dos pés, o nosso corpo ele tem uma absorção muito melhor, muito mais intensa. Os óleos essenciais chegam na nossa corrente sanguínea, não vou falar de uma forma aromática agora, vou falar de uma forma tópica, mas quando você usa topicamente, o que é topicamente, Thalita? Tá passando na pele, principalmente na sola dos pés,
o que acontece? Em menos de 22 minutos, o óleo essencial que você passou na sua pele vai estar no seu corpo inteiro e correndo em toda a sua corrente sanguínea e nas suas células. Então, vejam como é incrível o poder e a ação dos óleos essenciais. E aí você vai começar a sentir um relaxamento. Não, você não vai sentir como se você tivesse dopado, tá? Muitas pessoas tentam associar, usar óleos essenciais com uma... Nossa, eu vou usar e vou me sentir totalmente dopado e aí eu vou dormir, não vou mais ver nada. Não, não é isso. Você vai ficar relaxado. Essa é a diferença. Você vai ficar relaxado e você não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Outra forma que eu também gosto de usar o lavanda é tomando. Tomando lavanda para quem tem crises de ansiedade, para quem tem 1 grau de ansiedade. Quem não tem ansiedade hoje, né, gente? Quem é que não tem? Um pouquinho de ansiedade. Alguém sempre na vida vai ter 1 grau de ansiedade, seja ela um mínimo, um intermediário ou uma ansiedade mais crônica. Mas quem não tem ansiedade? E aí eu queria trazer para você, não vou falar profundamente, mas eu queria mostrar para vocês que tem comprovações científicas de um estudo que foi feito na Alemanha, que pessoas que utilizaram óleo essencial de lavanda, 4 gotas de óleo essencial por dia durante 3 meses, foram capazes de sair de uma crise crônica de ansiedade, crônica, utilizando óleo essencial de lavanda. Então, eu sempre gosto de usar óleo essencial de lavanda também, quando eu estou num momento muito mais agitado. Tem gente que não gosta do gosto, tá bom? Eu uso sublingual, ou então eu coloco na água, ou no chá, ou num suco de limão. Fica maravilhoso. Então, use essas formas também para auxiliar vocês e vocês começarem aí a se sentirem mais calmos, a se sentirem mais organizados. Quando a gente tem crises de ansiedade, a gente se sente ansioso, a gente não consegue organizar os nossos pensamentos. Então, a gente fica querendo comer mais, querendo fazer várias coisas, mas a gente acaba não fazendo nada. A gente fica tendo tiques durante o dia. Então, vocês vão perceber que quando vocês usarem o óleo essencial de lavanda a seu favor, principalmente quando você estiver numa depressão, numa crise de ansiedade, você vai ver como ele vai ser capaz de conseguir te tranquilizar, acalmar a sua mente para que você consiga organizar os seus pensamentos e as suas ideias para que você consiga ir. Eu sempre falo para as pessoas que nós sempre vamos ter 2 partes que vão sempre gritar na nossa mente. Uma delas é o nosso racional e a outra é o emocional. O emocional é sempre aquele que vai bater com tudo e vai ser sempre, a maioria das vezes, aquele que vai vencer. Mas quando a gente lida com o nosso emocional e a gente não consegue se organizar, muitas vezes a gente acaba não conseguindo levar aquilo ou identificar aquele fato de uma forma como ele deveria. A gente sempre precisa trazer o racional para que a gente consiga ter um equilíbrio e seguir em frente, para fazer as nossas ações, para tomarmos as melhores decisões. Então, usem o óleo essencial de lavanda para dormir, para ansiedade, para quem tem depressão, é um ótimo óleo essencial e eu tenho certeza que vocês vão ter aí bons fluidos e boas energias para continuar o dia a dia de vocês. Eu também gosto muito de falar sobre um outro óleo essencial e também quando a gente tem dor de cabeça, tá? Eu vou falar um pouco da dor de cabeça. Pessoas gostam de usar o óleo essencial de lavanda quando tem dor de cabeça, aquela dor de cabeça mais emocional, sabe? Passou por um pico emocional, deu aquela dor de cabeça, brigou, discutiu. Então, usa o óleo essencial aqui nas têmporas, atrás da nuca, na testa, e você vai ver como é um ótimo óleo essencial quando a gente está falando mais de um nível emocional. E aí, voltando para a dor de cabeça, que é um óleo que eu amo, é o Peppermint, esse óleo aqui, ó. Eu amo esse óleo essencial. E aí, quando vocês forem utilizar para dor de cabeça,
Só tomem cuidado quando vocês forem utilizarem ele pela primeira vez, porque ele é, eu costumo dizer para as pessoas começarem a relacionar, é como se você chupasse um house preto, tá? Não tem muito a ver com o cheiro, mas é, é como se fosse uma sensação mais próxima que eu posso dizer para vocês que nunca tiveram acesso, tá? Então, se vocês colocarem ele bem próximo, quando a gente usa para dor de cabeça, por exemplo, a gente usa aqui nas têmporas, na testa, e eu gosto de usar também na nuca. Eu tenho muita enxaqueca, né? Então, a minha enxaqueca, quando eu tomava medicamentos, eu tinha que tomar muitos medicamentos e atacava o meu estômago. E muitas vezes esses medicamentos não faziam um efeito para minha enxaqueca. Eles iam fazer um efeito dali 4, 5 dias. E quando ela atacava muito forte, eu não conseguia sair, pisar no chão. Pisar no chão. Só para vocês entenderem o nível da minha enxaqueca. E quando eu comecei a utilizar o Peppermint, vocês passem uma gotinha mesmo, pinguem, tá? Uma gotinha no dedo de vocês. Eu já, quando eu faço comigo, eu coloco os 3 dedinhos assim, pingo um pouco mais de 3, mas não façam isso porque ele é um óleo forte, e vocês vão aí sentir e podem começar a sentir que o olho começa a lacrimejar, mas não que vocês tenham passado no olho, é por conta do cheiro mesmo. Por isso que usem só uma gota. Quando a gente usa uma gota, eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas olham um vidrinho desse e falam assim, ai, mas é muito pouco. Eu tive uma vizinha aqui que pegou um óleo essencial comigo e ela falou assim, nossa, Thalita, mas esse óleo essencial dá para uma semana? Eu falei, uma semana? Eu falei, não, imagina, esse óleo vai dar para um mês. E ainda dependendo de como você utilizar. Ela falou assim, não, mas é muito pequenininho. Eu falei, então, porque ele é muito, muito concentrado. Você vai usar uma gota, você não vai usar o vidrinho inteiro de uma vez para durar uma semana. Então, geralmente, as pessoas associam o tamanho com um período ali muito pouco de ser utilizado, e não é verdade. É uma gota. Para vocês terem uma ideia, uma gotinha de hortelã-pimenta, que é o nosso peppermint, equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Imagina vocês tomando de uma vez 28 xícaras. De uma vez ali. Vocês nem iriam conseguir tomar 28 xícaras ali de chá, só para vocês entenderem a capacidade de uma gota de óleo essencial. Então, quando vocês usarem óleos essenciais, sempre lembrem na cabeça de vocês, menos é mais, tá? Então, uma gota já é o suficiente. E o que geralmente eu faço quando eu utilizo o Peppermint? Quando não está muito fraco, quando está bem fraco, eu passo uma gotinha, né, nas minhas têmporas e daqui meia hora eu já não tenho mais dor de cabeça. Se eu demoro um pouco mais para utilizar o óleo essencial e ela está um pouco mais forte, a cada meia hora eu repito o processo. Quantas vezes eu tive que repetir o processo? No máximo, quando eu entrei numa crise de enxaqueca, foram 4 vezes. A cada meia hora eu passei e, de repente, depois desse processo, a dor foi embora, tá? Então, para vocês verem como é eficaz, como é eficiente nós utilizarmos óleos essenciais. Então, eu fiz essa troca. Então, hoje, quando eu tenho uma dor de cabeça, eu uso o Peppermint. Eu sei o porquê que eu começo a ter minha dor de cabeça e eu agrego ali os óleos essenciais a meu favor no dia a dia. Mulheres grávidas, geralmente eu não costumo falar muito de mulheres grávidas nas aulas de hoje, mas eu adoro usar, eu usei muito o Peppermint como azia, e não só mulheres grávidas. Peppermint é um ótimo óleo para ser utilizado quando a mulher tá gestante, porque ela tem aquela azia, então eu utilizava muito Peppermint na água. Colocava uma gotinha, enchia um copão de água e tomava, e dali passava ali o meu enjoo, e era muito difícil eu voltar a ter enjoo naquele dia quando eu utilizava o óleo essencial. Também,
quando a gente fala do peppermint, a gente faz uma ligação muito forte com problemas respiratórios. Então, quando a gente tem uma gripe, uma constipação, uma sinusite, uma rinite, e a gente inala o óleo essencial, você vai ver que ele abre. Quando a gente faz essa mesma aula ao vivo, um dos óleos essenciais que a gente pinga na mão das pessoas é o peppermint, porque ele tem um primeiro impacto. Se você tiver um problema respiratório ali, se você não estiver respirando bem, ou mesmo que você tenha uma respiração ótima, ele vai ser capaz de abrir as suas vias aéreas muito melhor e você começar a respirar de um jeito que você fala: nossa, que incrível, o que aconteceu aqui? Então, você já tem um primeiro impacto ao utilizar uma gota de óleo essencial e você entende o quão é forte e potente uma gota de óleo essencial, como a gente está falando, tá? Então, ele é muito eficaz, muito eficiente para quando sim nós estamos gripados, constipados, sinusite, rinite, ele é um ótimo óleo essencial para ser usado e para nos auxiliar. E aí, um outro óleo essencial trazendo essa linha de respiração é o Brief. O Brief é uma sinergia de óleos essenciais que contém o peppermint, que contém o limão, que contém o eucalipto. E nós podemos utilizar esse óleo essencial, esse mix de óleo essencial, ele foi testado. Antes de ser elaborado, cientistas começaram a fazer pesquisas e juntaram vários óleos essenciais e fizeram esse blend de óleo essencial para que ele também fosse muito mais potencializado e ajudar mais as pessoas. Em qual sentido? Por exemplo, o meu primo, ele teve tuberculose. Esse foi um ótimo óleo essencial que foi capaz de ajudar o meu primo quando ele teve a tuberculose. Quando a gente tem pneumonia, é um ótimo óleo essencial para ser passado no nosso peito, nas nossas costas, na sola dos pés. É um ótimo óleo essencial para a gente inalar. E eu também gosto de falar para as pessoas a ação que ele faz respiratória também. Quem tem asma e quem tem bronquite é um excelente óleo essencial. Quando a minha mãe ela iniciou no mundo dos óleos essenciais, a minha mãe tinha bronquite, a minha mãe tinha asma. Quando ela entrou nos óleos essenciais, durante um período muito longo, ela parou de usar bombinha, ela parou de usar inalador, usando esse óleo essencial inalando. Então, ela inalava todos os dias, diariamente, 5 ou 6 vezes por dia, ela inalava esse óleo essencial e foi capaz de fazer com que ela não precisasse usar as bombinhas tradicionais, não utilizasse aqueles remédios mais fortes que ela utilizava antes de usar óleos essenciais. Então, usem e abusem desse óleo essencial. E quando você não tiver nada, eu não tenho problema respiratório, eu não estou com gripe, eu não tenho nada, use o Brief. Ele é capaz de oxigenar as nossas células. Essa é uma informação super top que eu vou passar aqui para vocês. Quando a gente põe uma gota de Brief, eu vou colocar aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Ó, opa, caiu duas. Quando a gente faz isso aqui, olha, não esfreguem, tá? Não esfreguem o óleo essencial porque ele é volátil, ele evapora. Então, as propriedades que ele tem, se você esfregar e ele esquentar, vai evaporar e você vai perder muitas propriedades. Então, só espalhem na mão de vocês e façam uma concha, tá? E aí você vai inalar profundamente. Então, você vai respirar e soltar. Você vai fazer esse processo por 10 segundos, desculpa, utilizando o Brief, todos os dias. Alguém de vocês já sente dor? Tem artrite, tem artrose, tem fibromialgia ou sente algum tipo de dor muscular? Se vocês sentem essas dores, ou se você não sente dor, faça isso todos os dias, no mínimo 3 vezes ao dia. Pinga uma gota de Brief
e faça a inalação no mínimo 10 segundos. Por que você fazendo isso vai ajudar o seu corpo? Ele vai começar a oxigenar suas células de uma forma totalmente diferenciada do que você respira normalmente. Quando você faz esse processo de respirar profundamente e soltar, você já está falando para o seu cérebro, para o seu corpo, que você está trazendo uma consciência de respiração muito diferente do respirar tradicional. O que é o respirar tradicional? Você está dormindo, você respira. Você está falando, você respira. Você não pensa para respirar, certo? A gente não pensa. Isso é um condicionamento automático do nosso cérebro para a gente viver. Só que quando a gente começa a trazer para a consciência que nós precisamos respirar de uma forma diferenciada, você ativa várias funções no seu cérebro, na sua mente, e com isso o seu corpo ele começa a reagir diferente. E quando você inala o breath, ele é capaz de entrar no seu sistema límbico de uma forma muito rápida e começar a falar para o seu corpo, dar comandos para o seu corpo e oxigenar as suas células de uma forma diferente. E quando a gente respira normalmente, muitas vezes as nossas células elas não têm um oxigênio necessário e por isso que nós sentimos muitas dores. Eu não falo para as pessoas que o fator delas terem dores é a falta de oxigênio ali nas células. Mas um dos fatores, sim, de quem tem todas essas dores e mais dores que eu não falei aqui, é a falta de oxigenação nas células também. Quando você faz isso, o breath ele é capaz de levar para as partes mais longas, né? Para as pernas, para os braços, para as partes mais longas do nosso corpo e oxigenar aquelas células, fazer com que elas respirem e que você não tenha tantas dores. E isso ajuda o processo que você sinta ali quando você tenha muitas dores. Então, se você tiver dores musculares, fibromialgia, dores, enfim, faça esse processo. E se você não tem, faça esse processo como uma prevenção e também para você oxigenar o seu cérebro, as suas células, e você vai ver como é que as atividades do seu dia a dia vão ser, você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais, você vai ter muito mais disponibilidade, muita disposição para fazer as suas atividades do dia a dia. Tá? E aí, falando um pouco mais de dor, além de você usar esse benefício do breath, a gente pode utilizar o Deep Blue. O Deep Blue e o Copaíba. O Deep Blue é um óleo essencial que também é um mix da doTERRA de óleos essenciais, que é para ser utilizado topicamente na pele, no local onde dói. Então, se você estiver sentindo uma dor, e aí você pode trazer outros óleos essenciais também junto, que eu acho incrível. Você pode pingar umas gotinhas, e eu também trouxe aqui o óleo de coco. Esse é um aliado incrível para quando você adquirir a sua caixa natural com esses 10 óleos essenciais, você também agregar o óleo de coco. O que é o óleo de coco? É um óleo vegetal. É um óleo que vai carrear o óleo essencial na sua pele, fazendo com que o óleo essencial ele não evapore tão rapidamente, ele fixe na sua pele por um período mais longo. Principalmente quando a gente estiver falando de dores. Quando a gente fala sobre dores, muitas vezes as dores elas são mais intensas ou elas estão mais profundas. E aí, quando a gente passa um óleo essencial, a gente pinga o óleo essencial, se ele for um óleo mais neutro, que não precisar de uma diluição, mesmo assim, a gente aconselha passar o óleo vegetal para que ele não evapore e ele consiga chegar nas camadas mais profundas e que faça aquele efeito. E também a gente não sabe com quem a gente está lidando. A gente não sabe se a pessoa tem uma pele sensível, a gente não sabe se é uma criança, a gente não sabe se é um idoso e que vai ter algum tipo de reação. Outra coisa que eu queria falar para vocês hoje é que óleos essenciais eles não dão alergia. Eles podem trazer um tipo de irritação na sua pele. Muitas pessoas usam óleo essencial e não fazem uma diluição do óleo, pingam puro. E às vezes é um óleo mais forte. E aquela pessoa é um pouco sensível. E vai ficar um pouco avermelhado, às vezes vai dar um pouco mais de coceira. Por quê? Porque é um óleo essencial que não deve ser utilizado na pele sem uma diluição.
ou a sua pele é uma pele muito mais sensível. Então, sempre usem o óleo carreador, o óleo de coco. Ele é fracionado, eu gosto muito do óleo de coco da doTERRA, porque ele não tem cheiro, ele não mancha, e ele é líquido, né? Então, isso facilita muito o processo de passar o óleo essencial. O óleo essencial. Então, você passa o Deep Blue, que é um óleo de dor, ele vai atuar ali na sua dor. Quem faz também academia, é um ótimo óleo para você passar antes e depois. Às vezes você fica com uma tensão, uma dor muscular, ele é um ótimo óleo essencial. Às vezes a gente tem uma pancada, a gente não está esperando, a gente caiu, né? Então, vai lá e passa o Deep Blue, ele é um ótimo óleo essencial para dor. E eu gosto muito de linkar ele, muitas vezes, com lavanda, com o copaíba. O copaíba é um anti-inflamatório natural. Então, quando a gente tem uma inflamação, ele é um ótimo óleo essencial para ser tomado. Então, você pode colocar 2 gotinhas sublingual, ele é um óleo super tranquilo de se usar. Crianças utilizam o óleo essencial de copaíba, porque é um óleo super tranquilo para se tomar com água, para se tomar sublingual, não tem problema nenhum. E ele é um anti-inflamatório natural. Então, quando a gente tem dor, a gente pode associar, colocar o copaíba sublingual, e aí depende muito da sua intensidade de dor. E aí você pode colocar, se você tiver aí com uma dor aguda, que é aquela dor mais intensa durante aquele período, porque inflamou, você pode aí tomar 2 gotinhas 3 vezes ao dia. Se não tiver uma dor aguda, se for uma inflamação ali que está iniciando um processo, 2 gotinhas já é o suficiente. E você também pode adicionar ele para passar topicamente. Ele também vai ajudar e vai apoiar muito no processo tópico. Tá? Então, usem e abusem do copaíba, ele é um ótimo óleo essencial para ser utilizado quando a gente fala de qualquer tipo de inflamação. Por exemplo, o copaíba também pode ser utilizado quando a gente tem uma infecção de garganta, uma inflamação de garganta, no ouvido. Eu gosto muito de agregar esses óleos essenciais. E 2 outros óleos essenciais quando a gente fala de uma inflamação, uma infecção da garganta e de ouvido, é o orégano e é o melaleuca. Esses 2 óleos essenciais, eu costumo dizer para as pessoas que eles não são óleos que devem ser utilizados de uso contínuo, ou seja, eu amo o orégano, eu sou apaixonada pelo orégano, mas não é um óleo que a gente use todos os dias. Eles são óleos para ser utilizados pontualmente. Então, quando a gente tem aí uma infecção de garganta, uma inflamação de garganta no ouvido, nós podemos também passar no óleo carreador e passar na garganta. Eu tenho aqui também, que eu trouxe para vocês, um Rolon. Se vocês não tiverem Rolon ou não tiverem acesso, e vocês vão ver que isso daqui é super baratinho também, tá? Mas se vocês não tiverem acesso, pode colocar na mão de vocês mesmo e mexer e passar. Tá? É que o Rolon, às vezes, ele é mais prático. Você coloca aqui o óleo vegetal, coloca as gotinhas de óleo que você quer. Por exemplo, aqui você pode colocar um óleo de orégano, um óleo de melaleuca. E quais são as propriedades desses óleos essenciais? Eles são antibactericidas, antifúngicos, eles são ótimos óleos, principalmente o orégano, para combater germes, vermes, qualquer tipo de bactéria. Esse óleo essencial, ele é maravilhoso. Então, sempre que os meus filhos estão com uma dorzinha de garganta, começa a raspar, ou até mesmo a gente começa a entrar num estado gripal ali, que tá doendo, tá incomodando, eu já passo assim, ó, o que eu costumo falar para as pessoas? Geralmente as pessoas passam óleo aqui, ó, aqui embaixo, ó, quando eles passam com o Rolon, ou até mesmo com a mão, sabe? Tipo, pega aqui na garganta, aqui, ó, e passam aqui. Gente, peguem aqui em cima, sintam aqui, ó, a amígdala de vocês aqui, ó. É aqui que vocês vão passar. Pode passar aqui embaixo também? Pode, mas aqui é a parte... É uma das partes que não podem faltar. Espalhem mesmo. E depois que vocês passarem, podem espalhar. O que eu costumo fazer quando eu uso esses 2 óleos essenciais para dor, para uma inflamação de garganta, tanto o orégano quanto o melaleuca? Eu costumo subir para o ouvido, porque quando a gente é adulto,
depende do adulto, ele tem adulto que tem muita dor de ouvido, inflamação no ouvido, infecção no ouvido. E crianças é um fluxo ali que quando pega um, pega o outro. Então, porque é o mesmo canal. Então, eu costumo já levar para o ouvido, assim, ó, não dentro, tá? Nunca usem óleo essencial dentro do ouvido, dentro do nariz, dentro do olho, proibidíssimo. É em torno do ouvido, tá? Então, eu subo aqui, eu aproveito mesmo o óleo essencial e eu subo aqui, ó, e faço isso. E quando as crianças ou a gente tem uma dor de ouvido, eu uso melaleuca. Eu também passo o rolon assim, ó, em torno aqui, em torno do ouvido aqui, assim, ó. Eu faço esse processo aqui e depois eu passo com a mão. Como eu tenho os rolons, eu faço dessa forma. Quem não tem, pode passar na mão mesmo, esfregar no dedo e passar aqui. Eu nunca vi ninguém que usou o melaleuca para dor de ouvido, não passar dor de ouvido em 3 dias. Nunca. 3 vezes ao dia é o suficiente para que esse óleo ele tenha uma atuação e a pessoa já não sinta absolutamente nada. E também não faça uma relação de que assim, eu não estou mais sentindo nada, mas só fazem 3 dias que eu estou passando óleo essencial, eu vou continuar por mais uns 5, 7 dias, não precisam. Uma vez que você já não tem mais aquele sintoma, você não precisa mais utilizar aquele óleo essencial para aquela função, tá? Então, não tragam aí essa analogia aí de que eu preciso continuar para que evitar e verdadeiramente não sentir mais nada. Não, não teve mais o sintoma, acabou, não precisa mais utilizar, tá? Então, esses óleos essenciais eu gosto muito de usar quando a gente aí tem algum tipo de inflamação, infecção. Para vocês terem uma ideia, para ficar muito mais claro, tanto o orégano quanto o melaleuca, nós falamos que eles são antibióticos naturais. Eles são mais potentes e mais poderosos que um amoxicilina, para vocês terem uma ideia, tá? Então, usem e abusem desse óleo essencial. Outro óleo essencial nessa categoria aí de gripe, quando a gente fala de bactéria, é o On Guard. O On Guard é uma sinergia de óleos essenciais que vai nos ajudar. E muita gente está usando o On Guard hoje. O On Guard, ele é um ótimo óleo essencial para ajudar a nossa imunidade, o nosso sistema imune. Quando a gente não está muito legal, quando a gente não está se alimentando direito, quando a gente vê que o nosso corpo ele está tendo uma tendência de estar muito aberto para que venham as doenças. Na verdade, a gente não faz uma barreira quando a gente usa óleos essenciais, não é essa barreira que a gente cria. A gente está aberto a infecções. Bactérias e vírus, eles estão aí o tempo todo, mas como é que o nosso corpo reage? Então, quando a gente está com uma imunidade boa, quando a gente está com um corpo saudável, pode ser que a gente tenha acesso a esses vírus, a essas bactérias, mas eles não tenham um impacto tão profundo. Então, se eu tivesse uma condição aí de pegar um vírus, uma bactéria que me levasse a uma pneumonia, eu utilizando o On Guard, óleos essenciais no meu dia a dia, pode ser que essa pneumonia ela não consiga me atingir de uma forma que ela iria me atingir. Eu chegue aí em um estado gripal, mas não consigo chegar num estado de uma pneumonia. Por quê? Porque o meu organismo ele está ali, ele está forte para que aquilo chegue, mas que não cause um impacto muito profundo. Então, a gente pode utilizar e deve utilizar o On Guard, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Ele ajuda, sim, na nossa imunidade, ele ajuda a fazer com que o nosso corpo tenha que mantenha uma imunidade, que a gente tenha um corpo mais saudável. Quando a gente está com dor de garganta, a gente pode fazer um chá de On Guard e tomar um chá com 1 ou 2 gotas
e vai aliviar aquela dor de garganta. Você vai ver que a dor de garganta ela é como se fosse tirada com a mão. E o On Guard também é um ótimo óleo essencial para a gente utilizar nas limpezas. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, o que também eu faço, tá? Eu pego, muitas vezes, sabe aquele mesmo borrifador que eu falei para vocês passarem com lavanda? O que eu faço? Eu pego o borrifador, encho de água e coloco algumas gotas de On Guard e melaleuca. Por quê? O melaleuca, ele também tem uma ação antibactericida, e ele vai ajudar muito nesse processo de limpeza. E o On Guard, ele é um óleo de limpeza. Então, você pode aí passar na sua casa e fazer a limpeza quando você trouxer aí os produtos, as sacolas. Você pode limpar, higienizar a sua casa e vai ser muito prático e muito funcional, tá bom? Então, o On Guard é um óleo essencial para você utilizar topicamente. Sabe como eu uso o On Guard também nas crianças? Quando eles estão em um período de ir para as aulas, né? Ou eles entram de férias e depois eles voltam, que eles têm acesso àquelas muitas crianças, eu começo a utilizar o On Guard 15 dias antes desse processo, para reforçar a imunidade deles, para que o corpo deles fiquem saudáveis e eles não tenham este período de pegar essas gripes mais intensamente, porque eles vão ter ali um corpo mais saudável para todos aqueles tipos de bactérias e vírus ali que está rodando. E a gente sabe que criança... Então, nós também podemos utilizar. E como eu faço nas crianças? Passo na sola dos pés. Então, eles tomam banho como uma forma de prevenir, vocês também podem utilizar. Passem aí na sola dos pés de vocês, coloquem uma meia e aí vão dormir, vocês vão ver como é que o organismo de vocês vão reagir. E quando a gente é adulto, a gente pode tomar uma gotinha de On Guard no chá ou na água também. Quem não gosta muito, que acha muito forte, porque ele tem cravo, ele tem canela, ele tem eucalipto, ele tem alguns óleos mais fortes, você pode tomar na cápsula ou no mel, tá? É uma das formas preferidas minhas, por exemplo. E aí, para terminar, eu queria falar sobre um óleo essencial que eu sou apaixonada e que realmente aí mudou a minha vida. Um óleo mudou a minha vida e outra mudou a vida do meu marido. O frankincense. O frankincense, ele é o rei dos óleos essenciais, para vocês a gente fala que ele é o rei dos óleos, porque ele é um óleo essencial que ele é um coringa. Pensam que se você não souber exatamente qual óleo utilizar, você pode utilizar ele. Então, ele é um ótimo óleo essencial para também auxiliar a nossa imunidade, para ajudar a nossa imunidade. Ele ajuda no bem-estar. Sabe quando a gente está ali meio triste, meio cabisbaixo? Então, a gente inala o óleo essencial e ele vai trazer um bem-estar incrível para o nosso dia a dia. Ele é capaz de fazer com que a gente consiga alterar aí o nosso humor. Então, às vezes, a gente acorda meio mal-humorado, meio indisposto. Ele é capaz de fazer com que a gente tenha uma disposição maior, a ter uma alegria maior no nosso dia a dia. Ele traz um suporte celular, eu costumo falar para as pessoas sobre o suporte celular que ele dá, né? Por isso que o frankincense é um ótimo óleo essencial para ser utilizado em todas as categorias, em todos os momentos. Ele faz uma regeneração celular, a nível celular. Então, ele realmente faz com que aquelas células elas sejam transmutadas. Imaginem aí que a gente tem algumas células que elas não estão tão saudáveis e que quando a gente usa o frankincense, ele é capaz de fazer com que essa célula seja transmutada, fazer com que essa célula ela volte à origem, ela volte a ser saudável. Então, ele é um incrível óleo essencial. E também a gente fala, muitas pessoas quando falam de estresse, ansiedade, depressão, é um ótimo óleo essencial para ser utilizado também sublingual. Sublingual inalado topicamente, ele pode ser utilizado de qualquer forma. Ele é um excelente óleo essencial. Eu amo usar ele
inalando. Por quê? Porque ele é um óleo que é capaz de me trazer um bem-estar enorme. Então, quando às vezes eu tô meio cabisbaixo, meio triste, meio indisposta, é só eu sentir o cheiro do óleo essencial e eu começo a sentir uma disposição. É como se fosse uma virada de chave mesmo na minha mente. Eu começo eu tenho bem-estar, um bem-estar imediato ao inalar o óleo essencial de frankincense. E ele é um ótimo óleo essencial também para dormir, para fazer meditações, para que você organize os seus pensamentos, organize as suas ideias, para fazer as suas orações, as suas rezas, independente da sua crença. Ele é um ótimo óleo essencial para se conectar com o seu eu, com Deus, com quem você acredita, ou com o que for aí vinculado à sua espiritualidade, tá? Ele é um ótimo óleo essencial. E o Zengest. O Zengest é um óleo que eu queria trazer para vocês, para quando nós temos problemas no estômago, problemas intestinais. Quem usa muito omeprazol, por exemplo, ele é um ótimo óleo essencial para ser tomado 1 ou 2 gotas por dia. O meu marido, como eu falei para vocês, ele usava muito omeprazol, tomava omeprazol e sentia muita azia. E quando ele começou a tomar o Zengest, ele de repente não tomava mais omeprazol e ele começou a usar o Zengest. Quando as crianças estão com um pouco de gases ou quando a gente mesmo tem aí uma diarreia, uma indisposição, a gente utiliza esse óleo essencial. Pode ser em torno do umbigo também, topicamente, ou a gente pode tomar o óleo essencial, que vai muito bem, tá? E eu queria terminar com esse óleo essencial para falar para vocês que também o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, nós precisamos sim cuidar do nosso intestino. Nós precisamos fazer com que o nosso intestino funcione muito bem. Tem pessoas que não conseguem ir ao banheiro e tem pessoas que têm diarreia e ele funciona igual para quem tem o mesmo problema, para quem tem diarreias, aconteceu um distúrbio ali, ele funciona muito bem. E para quem não consegue ali, que não tem o intestino ali regulado, ele também é capaz de auxiliar vocês nesse processo. E aí vocês vão ter uma disposição maior, vocês vão conseguir trazer mais clareza, vocês vão ter mais felicidade no dia a dia de vocês. Porque quando a gente fala ali de intestino, a gente tem muitas funções, muitos neurônios atuando ali no nosso intestino também, ele tem uma conexão direta. Então, muitas vezes, às vezes a gente se sente um pouco indisposto, um pouco depressivo, um pouco triste, e pode sim ter uma ligação direta com o nosso intestino. Então, usem e abusem do Zengest. Não usem o Zengest só de uma forma pontual. Usem, colocam uma gota de Zengest, uma gota de lemon todos os dias agregado à sua água. E vocês vão ver como a disposição de vocês, como o intestino de vocês, como a mente de vocês vai funcionar de uma forma diferenciada. Tá bom? Eu sei que aqui o chat tá com muitas informações, ó, eu não queria passar de 1 hora, mas eu quero abrir para perguntas agora, né? Então, só para lembrar aqui para vocês, eu já vou abrir para perguntas, mas eu queria só mencionar e falar para vocês que todos nós podemos ter um novo estilo de vida. Eu optei em ter o meu estilo de vida. Como eu disse para vocês, eu trabalho com óleos essenciais há quase 3 anos. E de lá para cá, muitas coisas mudaram na minha vida, emocionalmente, fisicamente. E não só isso, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, na vida dos meus familiares. E eu fiz muitas trocas durante esse período. E uma das maiores, grandes e absolutas trocas que eu fiz foi a minha gigante caixa de remédios. E a saúde dos meus filhos. Eles são muito mais saudáveis. Eu sou muito mais saudável. Porque um dia eu fui capaz de me permitir. E vocês precisam ser capazes de se permitir. E eu
tô falando muito e batendo muito na tecla com algumas pessoas de que experienciar e experimentar faz parte do processo. Não adianta vocês estarem aqui e só ouvirem o que a gente tem para falar, porque o que a gente vai ter aqui para falar muitas vezes vai ser muito bacana, mas se vocês não experienciarem, vocês não vão conseguir entender o que eu entendo. Não vão conseguir, de fato, ter a certeza absoluta do que eu estou falando. Então, tá aqui a minha proposta, o meu desafio para vocês, que vocês chamem as pessoas, depois que vocês saírem daqui, vocês chamem as pessoas que te convidaram, a pessoa que te convidou, para estar aqui nessa sala. E que a partir de hoje, você tenha essa vontade, esse desejo de verdadeiramente experienciar e transformar a sua vida com os óleos essenciais. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, a gente passa momentos das nossas vidas muito delicados e muito difíceis. Às vezes, sim, é uma forma financeira, às vezes, sim, é uma saúde, às vezes é algo físico e às vezes é algo mental. Eu posso dizer e garantir para vocês que eu passei por essas 3 situações. 3. Eu tinha um problema financeiro muito grande, eu tinha um problema emocional e ao longo do processo a gente sempre tem algumas dificuldades emocionais e mentais e a gente tem algumas coisas físicas, alguns problemas físicos, como eu tinha a minha enxaqueca, como eu tinha a minha dor do estômago quando eu tomava muitos medicamentos e eu fui capaz de mudar toda a minha vida usando os óleos essenciais. Quando eu tive coragem e a disponibilidade de falar, eu aceito e eu vou fazer. Não foi porque eu acreditei em alguém que falou. E eu tô aqui para falar para vocês não acreditarem em mim, para que vocês experienciem. Então, vocês experienciem, depois vocês vêm me contar o que esses óleos foram capazes de fazer na vida de vocês. Porque eles foram capazes de mudar a minha vida financeira. Eles foram capazes de mudar a minha vida física. E eles foram capazes de mudar a minha vida emocional e mental. E eles me dão o suporte até hoje, principalmente para eu estar aqui e para eu poder conseguir manter a minha sanidade, para eu conseguir me organizar de uma forma que eu consiga passar isso para vocês. Mesmo tendo alguns problemas, algumas dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Eu perdi a minha mãe há menos de 15 dias. E eu não vou dizer para vocês que é uma situação fácil, mas os óleos essenciais, eles estão me mantendo, eles estão me auxiliando nesse processo, de uma forma que eu não sei como seria se eu não tivesse os óleos essenciais hoje na minha vida. Então, eles verdadeiramente nos pegam pela mão. Eles nos pegam e eles nos levam a patamares que a gente nem pode imaginar. Então, aqui fica o meu convite de que vocês adquiram, de que vocês utilizem e experienciem esses óleos essenciais na vida de vocês. E eu convido vocês que experimente e que depois de vocês experimentarem, que vocês estejam em uma aula nossa de terça-feira. Terça-feira a gente dá continuidade a essa aula que nós damos aqui. Onde nós falamos mais focado em alguns óleos essenciais, em algumas situações onde a gente fala mais sobre imunidade, mais sobre dores. A gente fala sobre os benefícios que você pode ter ao compartilhar os óleos essenciais. Então, eu convido vocês a experienciarem. E a partir do momento que vocês experienciarem, participarem de uma nova aula totalmente diferente dessa daqui que vocês estão vendo, que é a nossa aula de terça-feira. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Na próxima aula, vamos lá, eu vou abrir agora para perguntas. Na próxima quinta, você poderia falar sobre o óleo Balance? Olha só, Preta, eu posso falar sobre o óleo Balance.
Inclusive, eu usei o Balance hoje nos meus filhos, porque, como eu disse, eu faço uma troca de óleos essenciais. Gente, só para vocês entenderem, nossa aula de hoje ela já acabou, então eu vou abrir para perguntas, mas quem quiser sair pode ficar com vontade, quem quiser ficar também pode ficar à vontade para fazer perguntas ou para ouvir as perguntas de outras pessoas, tá bom? Eu falo sobre o Balance, mas em outras situações. O porquê que eu não falo sobre o Balance, outros óleos essenciais nessa aula? Porque é uma aula introdutória a óleos essenciais. E a gente fala dos óleos mais básicos, que as pessoas podem ter em casa e não necessariamente elas não podem ter o Balance. Mas é uma aula mais voltada para os 12 óleos essenciais, para os 10 óleos essenciais principais, que você pode iniciar e transformar a sua vida com todos os benefícios que eu falei. Tá? Mas eu posso falar um pouco sobre o Balance para vocês, que ele traz sim uma ação no nosso corpo, ele é uma sinergia de óleo essencial. Eu gosto muito do Balance para a gente ter um equilíbrio emocional e mental e também para a gente conseguir dormir bem. Então, eu gosto muito do Balance, utilizando ele na coluna vertebral inteira, tá? Então, você pode utilizar o Balance na sua coluna vertebral e também na sola dos pés. Eu gosto muito de sentir o cheiro do Balance, porque o Balance, ele é capaz de nos aterrar. Então, ele é capaz de fazer com que a nossa mente ela seja equilibrada para o agora, para o aqui, para que você organize as suas ideias, os seus pensamentos, e ele te aterra. Ele te aterra no momento presente, que faz com que você leve as coisas de uma forma não tão emocional, tá? Então, ele é um ótimo óleo também para ansiedade, para que você tenha uma melhor qualidade de sono também, para que você tenha um equilíbrio emocional. Na quinta-feira, olha só, as pessoas estão se confundindo na próxima terça ou na próxima quinta. Nós temos 2 aulas, de quinta e de terça. De quinta, são os mesmos óleos essenciais, são para as pessoas que estão começando. Então, por exemplo, se você assistiu essa aula e você gostou, você pode trazer um convidado que nunca tenha tido acesso a óleos essenciais. E a gente vai falar sobre os mesmos óleos essenciais, sobre os mesmos benefícios. A intenção da aula de quinta é fazer com que pessoas novas, elas conheçam os óleos essenciais de uma forma muito básica. A aula de terça-feira, ela é mais voltada para as pessoas que já têm os óleos essenciais, ou já adquiriram, ou querem adquirir, conhecer um pouco mais sobre óleos essenciais de uma forma mais fechada, mais focada. Então, a gente vai falar sobre um tema, por exemplo, a gente vai falar sobre emoções, ansiedade e depressão. Então, a gente vai ter uma aula só para a gente falar sobre ansiedade e depressão e falar sobre alguns óleos essenciais, tá? Isso é só um exemplo que eu estou te dando. Então, a gente tem um ciclo rotativo de terça-feira de vários temas diferentes, onde a gente aborda vários outros óleos essenciais, inclusive o Balance. Então, quem te convidou, você pode pedir o acesso para entrar nessas aulas. Inclusive, a gente tem um Telegram onde a gente apoia essas pessoas a conhecerem mais profundamente os óleos essenciais. E nós fazemos isso na terça-feira. Então, peça aí para as pessoas que te convidaram te incluir nessa aula de terça, porque também é uma aula fechada, não é uma aula que a gente deixa aberto, mas é uma aula sim, onde a gente vai introduzir mais óleos essenciais e vai falar de mais óleos essenciais de uma forma diferente da aula de hoje, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no chat, mas se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone de vocês, tá bom? Porque às vezes eu ficar olhando aqui o chat, às vezes demora um pouco mais. E se vocês abrirem aí o microfone para falar, às vezes pode ser mais fácil, tá? A Valquíria falou assim, um guarde melaleuca e limão para a limpeza de casa e imunidade da família toda. Valquíria, é ótimo. Só não tome o melaleuca todos os dias, tá bom? Você pode usar o melaleuca assim no difusor, ele topicamente, mas não use o melaleuca como uma rotina tão grande,
Pode-se usar o melaleuca por um período? Pode. Mas tem que ter algumas chaves aí, onde a gente fala que são as nossas aberturas terapêuticas ou chaves terapêuticas para que o seu corpo possa respirar, tá? Então, use o melaleuca, abuse dele, mas de uma forma mais interna, tem essas chaves aí para que o seu corpo ele possa respirar e ele possa absorver todas essas propriedades que esse óleo maravilhoso é capaz de fazer, tá bom? Só queria saber sobre o borrifador, se pode ser de plástico. Pode, Bruno, pode sim, o meu é de plástico e ele é da Doterra, tá? Pode sim, não tem problema nenhum, você vai borrifar. Na verdade, o que a gente fala sobre o plástico, tá? É sobre quando a gente vai ingerir óleo essencial. A gente não colocar numa garrafa de plástico, a gente não colocar num copo de plástico para ingerir. Por quê? Porque o óleo essencial, dependendo do tempo que você deixa ali o óleo essencial naquela água, ele vai começar a corroer ali o plástico de uma forma invisível, que você não vai conseguir perceber, mas que ao tomar aquilo não vai fazer bem para o seu corpo num período grande de tempo, né? Porque aí se torna um hábito e não vai fazer bem para o seu corpo não, tá? Então, sempre quando for tomar óleo essencial, pinga ali na água, usa ali na água, com um copo de vidro ou uma garrafa de vidro. Caso, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma apresentação, a gente usa copos de plástico para tomar, sim, mas é rápido. Então, a gente põe a água, pinga as gotinhas e já toma. Tem problema? Não, não tem problema. O que eu quero dizer para vocês é sobre usar óleo essencial num copo de plástico e deixar ali, né, nadando aquela água, fazendo ali uma dengue ali com aquela água, e você tomar, coloca o copo de manhã e vai tomar lá à noite. É sobre essa situação que eu estou falando, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta aqui? O OnGuard para uso infantil também? Sim, total. Gente, OnGuard para uso infantil, com certeza absoluta. Usem ali, mas aí o que acontece quando a gente fala uso infantil? O OnGuard, ele é um óleo que tem canela, que tem cravo. Você não vai dar para a criança tomar aquele óleo, porque às vezes não vai... ele não vai gostar, né? O gosto é bem forte, pode ser que queime ali, né? Dependendo da idade da criança, não faça isso. O que eu faço com os meus filhos, tá bom? A gente tem o OnGuard em cápsula. Ele é 1/4, dentro de uma bolinha tem 1/4 de gota. Ou seja, uma gota é dividida em 4 partes e é colocado naquela bolinha. Eu não dou para os meus filhos todos os dias. Eu dou para eles quando eles estão entrando em um estado gripal. Aí o que eu faço? Eu dou uma bolinha por dia. Então eles engolem, eu dou com água ou com suco, eles engolem e vai fazer aquele processo ali no corpinho deles, tá? Quando eu não faço dessa forma, eu uso na sola dos pés. Na sola dos pés eu uso no meu pequeno desde sempre. Eu uso óleos essenciais nos meus filhos. Então, assim, usem o OnGuard sim para as crianças, principalmente quando eles estiverem nessa parte aí de voltar para a escola, de ir para a escola, de estar envolvido com outras crianças. Outono é um período que eu uso muito OnGuard. Outono e inverno eu uso muito OnGuard. No verão, na primavera, eu não costumo usar OnGuard tão intensivamente quanto eu uso no outono e no inverno. Então, usem sim. A Ângela perguntou, sola dos pés na região da garganta, será que... Bom, não entendi muito bem aqui. Quantas gotas no borrifador? Olha só, geralmente eu coloco ali, tá? Num borrifador ali de 300 ou 200. Esse meu borrifador tem 300 ml. Geralmente eu coloco umas 10 gotas, tá? E umas 10 gotas de Purify ou melaleuca, isso depende muito do óleo que eu quero usar, tá? E aí eu borrifo 10 gotas, já para mim é o suficiente. Quando tem, por exemplo, 300 gotas que eu quero misturar os óleos, eu uso 10 gotas de cada. Então, se eu uso, por exemplo, um melaleuca, um lemon ou um próprio OnGuard, estou dando só um exemplo, tá? Eu uso 10 gotas de cada.
Se você achar que fica muito forte, você vai dosando. Então, por exemplo, depende do seu borrifador. Se for um borrifador só de 100 ml, pode usar só 10 gotas, não tem problema nenhum. Se for um de 200, use 20 gotas, tá bom? Vai fazendo isso e vai borrifando aí que você vai ver como é que vai ser eficaz e eficiente. Eu uso no chimarrão e tem me ajudado muito. Com mel também pode. Eu amo usar mel, gente. Então, com mel também pode utilizar. O orégano você também pode usar no mel. Lembrando que quando você fizer aí alguns óleos essenciais como orégano, melaleuca, onguarde, cravo, canela, que você estiver usando esses óleos mais quentes, você pode usar sim no mel, porque esses óleos não dá para você usar ele puro, ele vai te queimar. Se você colocar ali o orégano no chá, o orégano na água, ele vai queimar sua garganta, tá? Então use ali no mel ou na cápsula, que aí vai ser muito bom, mas pode sim usar no mel. E como você vai trazer melaleuca, onguarde, esses óleos a gente não usa de uso contínuo, a gente usa ali um período de 5 a 15 dias no máximo e aí a gente para, porque não há necessidade de dar continuidade, tá bom? Pingar 4 gotas de... Então, pode pingar 4 gotas por dia direto na boca? Eu acho que vocês estavam falando aqui do lavanda, né? Como eu costumo dizer, dividam. Lembra que eu falei? Menos é mais. Então, 2 gotas pela manhã, 2 gotas à noite, sublingual do lavanda, tá? Para ansiedade, para depressão. Divida-se as gotas, tá bom? Se você achar que 2 gotas é muito forte, pode utilizar 1 gota pela manhã, 1 gota no meio da manhã, 1 gota à tarde e 1 gota à noite, tá bom? Mas vá fracionando aí essa quantidade, porque menos é mais e o organismo ele vai reagindo sempre numa forma fracionada e não você utilizando ele de uma forma mais potencializada. Então, por exemplo, eu tô com uma dor no estômago, então eu vou tomar 5 gotas de Zengest ao invés de 1 e fracionar, porque vai fazer efeito mais rápido, que é o que a gente associa com remédio. Não façam isso, tá? Não é igual, não é verdade. O organismo, o fígado, ele precisa processar. Então, ele precisa fazer com que o seu corpo entenda aquilo que ele está recebendo e que faça um processo mesmo de identificação do óleo essencial para aquela ação. Então, use menos e de uma forma mais fracionada e não use de uma forma intensiva de uma vez só, tá? De quanto em quanto tempo eu devo fazer o uso e deve ser interrompido para fazer uma janela? Olha só, Joyce, isso depende do protocolo, tá? Isso depende muito do protocolo que você estiver fazendo. Porém, eu vou só dar um exemplo, tá? Quando a gente fala do orégano ou do melaleuca, que são óleos mais fortes, mais intensos, que não devem ser utilizados a uso contínuo dessa forma, e se você estiver fazendo um processo, né, um protocolo de mais de 30 dias, o que eu aconselho? Faz um protocolo, Agora? use 15 dias, abra uma janela de 7 dias e depois volte a usar mais 15 dias, fechando aí a sua janela, tá? Fechando aí o seu processo. Então, você fez um protocolo de 30, só que não vai ser 30, vai ser 37, porque você vai usar 15, vai parar 7 e vai usar mais 15, tá? E isso depende do protocolo, porque tem protocolo que a gente tem que abrir o mesmo período. Então, por exemplo, se eu estou usando de uma forma muito mais intensiva aqueles óleos essenciais por algum motivo, e isso precisa ser entendido mais profundamente, o porquê você está usando e qual é a intenção disso e para que a gente tem que abrir umas janelas maiores, tá bom? Mas se for óleos como limão, você não precisa abrir a janela, você pode utilizar ele de uso contínuo a cada 6 meses, a cada 3 meses, aí você pode abrir uma janela ali de 7 a 15 dias e depois voltar a abrir eles de novo. A gente porque quando a gente fala de janelas terapêuticas, existem óleos e óleos para a gente abrir essa janela, tá? Mas com certeza
Nas aulas de terça, a gente vai poder dar muito mais ênfase a essas janelas aqui, tá bom? Alguém tem mais o melaleuca ajuda no zumbido no ouvido? Ajuda mesmo, muito. O melaleuca ajuda muito em quem tem problemas no ouvido, por exemplo, quem tem labirintite, o melaleuca com peppermint é um ótimo óleo essencial para ser utilizado aqui em torno do ouvido também, tá? Fica aí a minha dica para vocês. Quem tem labirintite pode usar o peppermint com melaleuca, que ajuda muito nesse processo, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Alguém quer falar? Quer abrir o microfone antes da gente terminar a nossa aula de hoje? Então, só para encerrar, quem não tem mais nenhum, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, fica aí de novo aí o meu convite para que vocês convidem novas pessoas. Se vocês gostaram da aula de hoje, se fez algum sentido para vocês, tragam novas pessoas para estar aqui na próxima quinta-feira. E eu convido vocês a estarem na próxima terça-feira, onde a gente vai falar sobre emoções e óleos essenciais. E também, se você não experimentou óleos essenciais ainda, eu te convido a adquirir e a experienciar e ter este benefício. E depois eu te convido a vir aqui e a me contar como é que foi. Um grande beijo, uma ótima quinta-feira para vocês e um ótimo final de semana. Até terça-feira que vem ou até na quinta. Um beijo, gente!